Pessoal, vou mostrar aqui uma bronca desses tanquinhos aqui, ó. Vazamento d'água. Vou mostrar aqui a vocês uma bronca aqui, como é que eu resolvo aqui essas broncas. Aguarda até o final, pessoal. Temos uma dica de ouro. Essa que faz toda a diferença num serviço desse aí, viu? A bucha no eixo, pessoal. A bucha no eixo ela não tem folga ainda não. Tá ainda justinha. Tá vendo? Então se ela não tem folga, tá boa. A bucha aqui tá boa. O problema, eu removi essa bucha do lugar e essa outra. São duas buchas. Deixa eu olhar essa outra também, ó. Essa aqui é a primeira de cima. Ó, também não tem folga. Tem um pouquinho de folga, mas não é ainda de dizer que não presta mais não. Já tem um pouquinho. Devido ser a bucha de cima, força mais um pouco. Quem dá o problema inicial de vazamento d'água é o retentor. Só que o porquê que dá problema inicial com esse retentor? O modo da folga já começou nessa bucha. Aí já começa a forçar essa também, seja lá que jeito for, já tem uma certa folga também. Milímetros. O diâmetro interno, que é o que encaixa no eixo. E o diâmetro externo, nós temos aqui 25,6, mais ou menos. 25, dá bem exato, 25,7 milímetros. Certamente aqui é 1 polegada. 1 polegada a parte externa e meia polegada a parte interna. Fiz um aqui, ó. Fiz esse aqui, pneu. Isso aqui é de um pedaço de pneu de carro. Tá até com os pedaços que eu recortei, ó. Pedaço de um pneu de carro. O mais difícil é você arranjar algo para fazer esse centro, que é esse furo. No meu caso, eu peguei um ferro de eletrônicos, ferrinho de soldar estanho. Eu peguei ele, já não prestava mais, peguei o tubinho dele, ó, dá certinho. Fiz uma chanfradozinha aqui na lateral para ele cortar aí. É furo, bato ele que nem um seco de pau desse. Remove bem certinho uma bolinha daqui, que no caso é o furo que ficou. Isso aqui pega bem certinho no eixo. Vou mostrar aqui a vocês, pega bem justinho desse eixo. Ó. Justo de verdade. Ó, pega bem justinho desse eixo. O suficiente para ele girar aqui. O que é que eu vou fazer? Ó, tá vendo que pega bem justo. Então praticamente um retentor natural já. Eu vou botar a bucha no lugar. A grande primeiro. Botar a bucha grande no seu devido local. Tá vendo? O espaço que eu tenho embaixo, pessoal, é o mesmo que era do retentor antigo dentro disso aqui, ó. Então não posso botar o retentor antigo. Se eu colocar esse retentor antigo, tá vendo o espaço embaixo? Ó? Se eu colocar o retentor antigo, não vai caber isso aqui. O que é que acontece aqui? Eu vou deixar o retentor antigo, que ele já vem dessa bicha aqui. Ó. Eu vou deixar esse retentor antigo, não vou remover ele. E eu tenho que ganhar esse espaço aqui lá dentro. Então como é que eu vou fazer para ganhar esse espaço? Eu vou dar um cortezinho um pouco nessa bucha ali. Vou tirar o necessário para botar esse retentor no plástico. Por quê? Porque eu desbastei já esse retentor com tamanho suficiente para caber dentro do plástico. Você vê que ele já está desbastadozinho, eu deixei ele um pouco afunilado para mim encaixar ele dentro desse plástico. Eu vou cortar ali uns. Eu venho no parquímetro aqui. (8 mm). Vou cortar 8 mm dessa bucha ali, que é a bucha grande. Coloquei ela aqui para nós ver mais ou menos o tamanho que ficou dentro. Agora vou cortar 8 mm dessa bucha. Não serviu nada. Então isso aqui é só para caber essa bucha que eu fiz entre uma bucha e outra. E vou permanecer com o retentor dele no lugar. Tá vendo? Não vou nem tirar isso não. Seja lá que jeito for, mas ele não tá causando problema, então vamos lá. Então pessoal, não esquece de deixar um joinha. Se inscreve no canal também. Então eu tô fazendo ele na ideia dele encaixar aqui dentro. Olha. Ele vai descer aqui dentro com pressão nessa borracha aqui, ó. Tá vendo? Então ele vai ficar preso nesse plástico. Quando essa outra bucha subir, vai deixar o espacinho dela. E essa outra bucha vai também fazer pressão nele para que ele não saia daí. Então por isso que eu vou manter esse retentor. Poderia ter feito no espaço dessa bicha já ter socado esse retentor aqui dentro. Viu? Mas a ideia é o retentor não deixar mais passar água. Tchau. Vou dar um desbastezinho nessa bucha, ela tá um pouco oval aqui em cima. Ficar mais nivelado um pouco. Olha pessoal, o jeito que ficou. Tá vendo? Ficou passando levemente um pouquinho da beirada em cima. É o suficiente para esse outro retentor, quando bater essa outra bucha dentro, ó. Esse outro retentor, prensar ele lá, simplesmente o eixo não correr mais. Eu botei aqui, mas eu vou ter que tirar para botar a graxa. Vou ter que botar a graxa lá embaixo, para não trabalhar tão seco esse retentor de baixo. Apesar que ele vai estar recebendo a água do tanque, o primeiro em cima vai estar deixando vazar, então vai trabalhar com água em cima dele, não vai trabalhar seco. Mesmo desde seca, essa borracha aí, para atrito, para derreter essa borracha que tipo dá desbaixo, isso vai dar um trabalho terrível. A borracha é bruta demais.
Tentar botar ela no eixo aqui só pra ver a pressão que ela tá correndo. O eixo não pode ser pressão mais também não. Ó. Tá pesado, tá? Só que como eu falei, é o suficiente para ter lubrificação da água. Ó, é um peso que na verdade não é também esses excessos. A própria água faz lubrificação dele, mas vou botar graxa para facilitar a lubrificação do próprio ferrinho aqui. Eu só para encher de graxa essa flechazinha do próprio retentor aqui, ó, para não ficar seco lá embaixo sem nada. Pronto. Aqui só botar no lugar, pessoal. Mostrar a vocês como é que nós faz para colocar ali. Não é tão simples. Também não é tão difícil. Essa parte da bucha, eu vou encaixar lá e nós vamos ver no lugar. Tem que entender como é que isso se encaixa. Ó, essa parte aqui que é aqui vai por dentro do tanquinho e essa fica por fora. Essa que vai por dentro, você vê que ela tem uns pinos aqui, ó. 4 pinos. E essa aqui só tem a passagem dos pinos de um lado para outro. Então ela só vai encaixar, ó. Tá vendo? Passa direto de um lado para o outro. Na verdade, essa posição aqui, ó. Passa direto para o lado para o outro. E lá depois de estar no lugar, você tem que fazer esse giro aqui, ó. Ou seja, sobe direto. Você vai ter que posicionar lá nesse modo aqui. E você, fora mesmo, vai dar pra você saber o lado que você vai precisar girar, ó. Isso vai estar lá no local, essa parte aqui por dentro, tem que essa por fora. Então eu vou ter que girar essa parte para a esquerda, ó. Girar para a esquerda para ele encaixar, que aí não sai mais. E fica mordido lá na parte de plástico do tanquinho, vedadozinho para não passar água. Então vamos botar lá no lugar e vamos ver. Você vai girar para a esquerda. Posicionado lá, você vai girar para a esquerda. Para a direita você tira, para a esquerda, coloca. Essa aqui, ó, para dentro, essa parte mais planinha. E a parte que tem esses fesadinhos aqui para fora. Pronto. Aqui é só girar para a esquerda. Como é que eu faço para girar? Tem esses dois furos. Coloco uma chave de fenda aqui e só forço para a esquerda aqui, ó. Segura as duas unidas aqui em cima e giro para a esquerda. Pronto. Aí já era. Tá vendo? Você sozinho vai sofrer uma desgraça e não coloca. Mas com a ajuda de alguém lá para segurar ele lá pressando para fora um pouquinho, não é também difícil não. Aqui já está firmado no lugar. Só testar em uso agora. Olha aí, pessoal, que coisa maravilhosa da engenharia. Será que tá certo uma corrida dessa? Com essa pressão absurda. Chega, canta, ó. É um violão, é. Vamos ver se nós resolve. Salvar um pouco mais a pressão aqui das buchas e do próprio rolamento do motor. Não tem pra que isso tudo não. Olha aí, pessoal. Após analisar no lugar a folga que daria para deixar, chegou-se à conclusão, ó, todos os buracos. Esse é o buraco original, esse é o que eu fiz. Original o que eu fiz. Original o que eu fiz. Original o que eu fiz. Tá até no grantinho aqui da broca que passei. Passei a brocazinha aqui 5 milímetros. O parafuso dele já passa até reabrindo um pouquinho de rosca, que não tem problema. Botei ele no lugar para mostrar aqui a vocês porque eu fiz esses buraquinhos tudo na frente aí. Posicionamento dele na base original. Deixa eu ver aqui. Aqui. Posicionamento dele na base original no furo grande, ó. Então vou recuar para frente, ó. Vai pegar no furo que eu fiz agora. Todos os buracos vão recuar um pouquinho. Talvez com ele é um pouco, mas dá certinho, ó. É só baixar os parafusos agora. Tá vendo? Ó esse daqui o tanto que passou. Tá vendo? Era aqui, ó. O segredo era bem lá para trás. Aqui nós vamos ver a correr se tá tocando que nem tava. Tocando corda de violão aí. Fica original. Tirar o excesso de pressão aqui das buchas. De rolamento de motor. Segura aí o bicho aqui que eu boto a correr aí. O negócio aqui é não ficar com folga excessiva. Só encaixar aqui o carro que não tem. Ó, olha a pressão que já tá, ó. Já tá pressionado, mas aqui é o suficiente já também. Ou seja, de qualquer maneira, vamos dizer, vai correr nunca uma corrida dessa aqui, ó. Por mais que eu tente frear lá o eixo do motor, ó, a polia grande não desliza na correia. Então, tipo assim, tivesse uma regulagem mais, digamos assim, ideal de ser feita, ainda daria para deixar com mais folga. Tá vendo? Olha o tanto que esses parafusos andaram para frente trazendo esse motor. E você vê que eu tento frear o eixo do motor que nunca que eu consigo. Tipo assim, não, mas a correia ficou folgada, vai deslizar. Se deslizasse, ó, eu freando o eixo do motor lá, era para a correia tá deslizando já, ó. Não desliza, ou seja, a pressão aqui tá boa. Aliviou bastante, aliviou. Daria para deixar mais aliviado? Daria. Só que é como eu falei, vai mexer muito nos furos.
Aí de qualquer maneira, para as buchas aqui, ó, é outra vida. Não tem tanta pressão nessas buchas por excesso de pressão da correia sem precisão. Tamo junto com mais uma ideia aí. Isso aqui é tudo para que o equipamento do cliente dure mais tempo. Isso aqui poderia deixar que nem veio de fábrica? Poderia, mas eu acredito que de fábrica já vem um projeto para isso, é para realmente danificar logo. Curtiu? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e tamo junto.